Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o pastor Heraldo, nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Hoje nós estaremos trabalhando a lição de número 8, Transformados para Transformar. Faremos aqui o comentário, daremos aqui um resumo e algumas dicas para você trabalhar a lição dos jovens aí da sua igreja, tá bom? Se você, como a nossa igreja, adota aí as revistas da editora Betel, nós estaremos aqui dando algum subsídio para te ajudar aí. Tudo bem? Que Deus possa te usar como instrumento, como canal de Deus aí para os nossos queridos jovens, tá bom? Queremos aqui, antes de entrar na lição propriamente dito, sempre deixar aquelas dicas especiais aqui, principalmente para a classe de jovens. Nunca, mas nunca despreze os recursos audiovisuais, tá? Sempre se valha. Se você puder, óbvio, se você tiver disponível aí data show, se você tiver disponível uma televisão, se você tiver disponível um som, algum instrumento audiovisual que você pode usar aí para enriquecer a sua aula, você deve fazer uso desses instrumentos para que os seus alunos possam ali de alguma forma interagir também com esses recursos. Também eu gosto de sempre dizer que você como professor deve chegar mais cedo, uns 10, 15 minutos antes. Prepare a sua sala, prepare o ambiente da sala, deixe ali sempre uma água para eles não precisarem ficar saindo, deixe ali um cafezinho para quem gosta, um suco, uma guloseima, uma bala, alguma coisa que eles possam ali também estar participando da aula e poder ir ali na mesa, deixar o ambiente o mais leve possível, porque os nossos jovens eles têm uma certa dificuldade em ir de manhã cedo, acordar, ir para a igreja e tudo, e a gente precisa tornar esse ambiente agradável a eles para que eles tenham sempre vontade de voltar, tá? Eu sempre também gosto, quando estou dando aula, e essa dica eu sempre deixo, é que coloque um fundo musical. Se você conseguir arrumar uma música que tenha relação com a lição do dia, com o tema do dia, coloque uma música para ir tocando, uma música agradável, com um jeito de jovem, deixa ali, recebe eles com um abraço, com a paz do Senhor, cumprimenta eles, diga que ali tem um café, tem um lanche para eles, tem algo que você preparou com todo carinho, tá? Eles vão entrar, vão se sentir bem e você vai ter ali já começar a sua aula conquistando o seu aluno. Também eu gosto de deixar aqui como uma orientação também que nós, professores, devemos entender que nós não estamos ali só para esgotar o assunto da revista. Nós temos uma revista, nós temos um conteúdo, mas nós não somos só conteudistas, nós não estamos ali só preocupados com o conteúdo, nós também devemos preocupar como que o aluno chegou ali. Então, para que você tenha tempo para conversar com o seu aluno, deixar quem sabe ele falar alguma coisa, orar por ele, fazer uma dinâmica, fazer uma interação com ele, é importante que você deixe aí a sua lição para uns 30 a 40 minutos no máximo. Geralmente eu gasto de 30 a 40 minutos para esgotar o conteúdo da revista. E o restante do tempo, esses 20, 30 minutos que vão sobrar para mim, é essa parte inicial para você fazer um quebra-gelo, dar um espaço durante a lição para eles interagirem, participarem de alguma forma, e no final da lição você também fazer ali um lanche com eles, um quebra-gelo novamente, e também orar por eles para despedir eles, para eles voltarem ali para a mão do superintendente, tá? Então, dê tempo ao tempo, dê sempre um espaço para a lição, mas não deixe de deixar um espaço antes, durante e depois para você interagir com os seus alunos aí, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre influência nessa lição. Então eu quero deixar aqui também umas dicas para você. Você pode pesquisar aí no YouTube, em livros, tá bom? Em sites, dinâmicas sobre influência. Tem muito, eu pesquisei, tem bastante dicas aí no YouTube e outros canais que você pode buscar alguma dinâmica, alguma ilustração que você pode usar para trabalhar a questão aí da influência e do poder da influência na vida das pessoas, tá? Não deixe de pesquisar sobre isso. Eu pesquisei algumas aqui e eu gostaria de trazer apenas que se você não tiver tempo de pesquisar, eu pesquisei uma, achei bem interessante essa. Ali você vai reunir os alunos antes de começar a sua aula, senta eles na cadeira e você vai dizer para eles assim: olha, eu vou dizer uma sucessão da mesma palavra, eu vou repetir a mesma palavra várias vezes. Depois que eu parar de repetir essa palavra, eu vou fazer uma pergunta.
e quando eu fizer a pergunta, vocês me respondam o que eu perguntei para vocês. Então vocês me ouçam o que eu estou falando, a palavra que eu estou repetindo. No final eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem a pergunta. E a palavra que você vai falar para eles ali, eles vão te ouvir, você vai falar a palavra branco. E vai repetir essa palavra branco várias e várias vezes. 20 a 30 vezes. Você vai usar aí a entonação da voz, sobe, desce, desce, sobe, estica. Mas você vai usar somente essa palavra. Branco, 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 branco. E você vai repetir essa palavra várias e várias vezes. Ao final dessa repetição, você já vai emendar com a pergunta. A pergunta é: a vaca bebe? E eles vão responder. A maioria deles vai responder leite. Então você vai dizer para eles que você os induziu, através da repetição da palavra branco, ao cérebro deles imaginarem, através da palavra branco, a palavra leite, e a resposta seria então leite ao final dessa pergunta. Alguns vão ficar assim, não vão responder, vão ficar temerosos, mas a maioria eu tenho certeza que vai responder a palavra leite. Você vai dizer para eles que não, a vaca bebe água, a vaca não bebe leite. Então você vai dizer que através dessa simples repetição de palavras, você influenciou uma resposta deles. Aí você vai levar para eles essa questão de que nós somos o dia inteiro influenciados pela mídia, a repetição de uma moda, a repetição de um costume, a repetição de um hábito na televisão, de uma cena, a repetição de uma propaganda, tudo isso tem o poder de influenciar as nossas decisões, tá? Então nenhum de nós está isento, o tempo todo nós estamos sendo influenciados. Também há um teste social que foi feito, se você puder pesquisar aí, eu vou deixar aqui nos comentários aí a descrição certinha de onde você pode achar esse teste social, esse teste que foi feito. E ele resumidamente é da seguinte forma: aí você pode passar para eles, você que tem televisão, você que tem o data show. Se você não tiver, você pode ver isso, decorar essa dinâmica e passar para eles poderem depois chegar em casa e pesquisar. Então como é que funciona? Eles colocaram uma série de participantes combinados em uma recepção qualquer, uma recepção médica, uma recepção de uma empresa. Então tem uma série de pessoas que estavam sentadas numa recepção, todas elas combinadas. E uma mulher foi colocada lá para ser testada. Ela não sabia de nada, ela entrou lá como se fosse participar de uma entrevista, de uma consulta, enfim. E todas as vezes que tocava um apito, um sinal, um sino, todas aquelas pessoas ficavam de pé. Aquela mulher, no primeiro momento, ela ficou indecisa se ficava de pé também. Mas como toda vez que aquele sino tocava, aquelas pessoas ficavam de pé, aquela mulher acabou ficando de pé, mesmo no começo, meio sem jeito, sem graça, sem entender o que estava fazendo, ela ficou de pé. Então o sino tocava, todo mundo ficava de pé e ela foi começando a repetir esse movimento deles por indução do resto do grupo. Aí, conforme o tempo foi passando, eles foram substituindo todas aquelas pessoas que eram atores por pessoas que não sabiam também, assim como aquela primeira mulher. De maneira que, ao passar de um certo tempo, todos os participantes não sabiam que era um experimento e todos os participantes começavam a repetir aquele hábito, porque as pessoas que foram sendo testadas, elas foram praticando aquele hábito, e mesmo que os atores saíram de cena, elas haviam copiado esse hábito e agora elas é que estavam induzindo outras pessoas a praticarem aquela forma dali. Então, mesmo que ninguém nunca disse para ela, naquele momento, que ela deveria ficar de pé ou não, ela ficou de pé simplesmente para acompanhar o grupo, né? Então, essa é uma tendência nossa, né? De sempre queremos acompanhar o grupo. É o efeito manada, que a gente também pode pesquisar na internet aí e levar alguma ilustração desse efeito manada, que é muito fácil a gente seguir o fluxo, né? Agora a nossa lição propriamente dito, vamos estar aqui estudando a lição de número 8, transformados para transformar. Quero fazer aqui a leitura do texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E a partir desse texto, e a partir destes dois elementos, sal e luz, nós vamos trabalhar a lição de número 8, transformados para transformar. Transformados para transformar. Nós somos sal da terra e luz deste mundo, tá bom? Como introdução, nós vamos agora fazer um resumo da nossa revista. Como introdução, ele vai trazer aqui que por meio do Espírito Santo, ele pega a palavra de Deus e através da palavra de Deus o Espírito Santo nos transforma. E a partir do momento que o Espírito Santo nos transforma, ele nos faz agora influenciadores de outras pessoas. Então o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, transforma a minha vida para que através da minha vida ele possa transformar outras pessoas. E aí eu gostaria de trazer já para você um seguinte pensamento. Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: as que influenciam e as que são influenciadas. Não existe elemento neutro. Ou a gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado. O tempo todo essa dinâmica acontece. Ou você influencia ou você está sendo influenciado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro com aquilo que está nos alimentando e depois com as pessoas que nos cercam. Que tipo de amizade você tem, que tipo de relacionamento você está tendo. Diz um estudo que nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Então pegue aí as 5 pessoas que mais são coladas com você. Pegue as 5 pessoas que mais te influenciam. Essas 5 pessoas vão te influenciar. E você vai ser a média delas. Então, se são pessoas que leem, que estudam, que tocam música, que dançam, que fazem a obra, que são relaxadas, que são animadas, que são faladoras, então você vai pegar a média dessas 5 pessoas e elas vão te influenciar. Tudo bem? Tópico de número 1. A lição vai nos trazer o seguinte tema: o milagre da transformação. Dando continuidade à introdução, essa palavra vai entrar no nosso coração, o Espírito Santo vai produzir arrependimento no nosso coração, nós vamos receber um novo coração, nós vamos ser selados pelo Espírito Santo. A partir de agora, Deus vai trabalhar em nós uma mudança, uma transformação, um aperfeiçoamento para nos levar a sermos influentes nesse mundo. Então a gente entra no mundo cristão, na fé cristã, através da palavra. O Espírito Santo nos dá um coração novo, o Espírito Santo transforma a nossa vida, vai moldando a nossa vida através do arrependimento, para que nós sejamos igreja influente, igreja atuante, igreja que anda, que se movimenta, que abraça, que influencia, que transforma, que pratica transformação social, espiritual na vida das pessoas. Tópico de número 1.1. Como é que isso é feito? Através da palavra de Deus. Nós somos agora a igreja e por ser igreja nós vamos ser forjados pela palavra de Deus. Com que objetivo? Para que nós alcancemos o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Aquilo que Cristo fez e deixou escrito através dos evangelhos e das epístolas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, das cartas gerais, através de todos os textos bíblicos, os 66 livros da Bíblia vão trabalhar em nós e nos levar à aparência de Cristo. Nós vamos ser igreja que se parece com o seu Cristo, porque nós somos o corpo
de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo, e por causa do que Cristo está fazendo em nós, nós vamos ser Cristos para o mundo. Nós vamos ser pequenos cristos ou cristãos para este mundo. 1.2. O que isso nos leva? Uma vez que a palavra de Deus vem forjando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de ser, nós vamos ganhar agora, 1.2, um novo estilo de vida. Nós vamos possuir um estilo de vida diferente daquilo que o mundo prega. Por quê? O que o estilo de vida vai ser demonstrado? Ou a gente vai seguir o estilo de vida do mundo, as modas atuais, a moda do momento, a fala do momento, a música do momento. Ou a gente vai seguir isso, ou a gente vai estar sendo influenciadores através de Cristo em nós. Nós não seguiremos tendência nenhuma, nós seremos a tendência que o mundo vai seguir. Nós seremos aqueles que o mundo vai copiar, porque nós seremos moldados pelo caráter de Cristo. Tópico de número 2, influenciando ou sendo influenciado. E aí eu gostaria de voltar com aquela pergunta, né? Lembrem-se, só há dois tipos de pessoas: aquelas que influenciam e aquelas que são influenciadas. Qual parte você faz parte? Das pessoas que são influências, que são bênção na vida das pessoas, em que as pessoas as copiam em tudo, as seguem em tudo? Ou você é daquelas pessoas que só copiam o que as outras pessoas fazem? Então vale a gente refletir sobre isso, porque não tem como a gente ficar em cima do muro. Não existe cristão em cima do muro. Existe até uma ilustração que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Conta-se que um cristão, ele estava em cima do muro. Ele estava cocheando em dois pensamentos. Estava em cima do muro. E os anjos de Deus, de um lado do muro, incentivando ele, dizendo: venha para cá, saia daí, venha para o nosso lado, venha para cá, Deus te ama. E os anjos incentivavam ele. Do lado oposto, haviam demônios, e os demônios estavam tranquilos, estavam calmos, serenos. Alguém ficou encabulado com aquilo, porque viu de um lado os anjos alvoroçados, tentando incentivar aquela pessoa a ir para o lado deles, e do outro lado os demônios estavam muito tranquilos e sossegados. Eles perguntaram para os demônios então: olha, por que do lado de lá os anjos estão alvoroçados e do lado de cá vocês estão tão calmos? Eles responderam a essa pergunta da seguinte forma: porque para nós, todos aqueles que estão em cima do muro já são nossos. Para nós, todos os que estão em cima do muro já são nossos. Nós não podemos ficar em cima do muro. E aí agora a gente vai aqui para o 2.1, que vai falar sobre o texto em si, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E vale a pena lembrar que Jesus não diz que nós seremos no futuro, que nós seremos se acontecer tal coisa. Ele diz que nós somos, nós já somos. Por isso que não existe cristão em cima do muro. Aqueles que estão em cima do muro já são do inimigo. Tá? A gente precisa vestir a camisa do evangelho e viver uma vida cristã autêntica. Então, tópico 2.1, somos o sal da terra. E aí ele vai falar sobre esse primeiro elemento, que é o sal. A grosso modo, o sal tem duas funções principais. Ele serve para trazer tempero e sabor aos alimentos. Então, se você coloca uma pitada de sal no alimento, ele traz sabor. Aquele alimento fica melhor de você degustar e comer. E a segunda função do sal é conservar os alimentos. Numa época em que não existia geladeira, freezer, essas coisas que hoje são para nós uma maravilha para conservar alimentos, eles conservavam o alimento salgando ele com sal. Então você pegava ali uma carga de peixe, tinha que caminhar quilômetros com aquela carga de peixe. O que você fazia? Salgava aquele peixe, colocava ali num recipiente e levava e transportava. E durante esse transporte, esse alimento, esse peixe, essa carne, ou o que seja que você está transportando, ele não ia entrar em estado de putrefação por causa do sal que está fazendo o seu trabalho de conservação desse alimento.
E Jesus, então, lembrando aqui que ele disse para nós que nós somos, é uma realidade, você é. Você deve dizer para o seu aluno, você que é professor, e você deve dizer para o seu aluno que nós somos. Deus já enxerga em nós que nós somos esse sal da terra e nós somos essa luz do mundo. Faz parte da nossa natureza ser sal da terra e ser luz do mundo. Nós não podemos agir de outra forma que não seja dessa forma. Tá? Nós somos o sal da terra. E se nós não formos o sal da terra, se nós não salgarmos no sentido de tempero, e se nós não salgarmos no sentido de conservação, para esse mundo não se apodrecer de uma vez, nós estaremos perdendo a nossa necessidade de existência. Então o que acontecia com o sal naquela época que era descartado, que ele perdia a condição de dar sabor e de conservação? Ele, por algum motivo, além da sua composição química, ele não fazia nenhuma e nem outra função. Então eles pegavam esse sal e usavam para pavimentação de estradas. Hoje a gente tem asfalto, hoje a gente tem outras maneiras de pavimentar asfalto, mas na época eles tinham poucas condições ou poucos recursos na época para fazerem esse tipo de pavimentação, e o sal era uma das formas dele usarem para pavimentar as estradas. Então, o sal que não prestava para salgar ou para conservar, ele era então jogado nas ruas para os homens pisarem, literalmente pisarem aquele sal como pavimento. E Jesus está usando essa ilustração aqui da sua época para dizer que nós, como cristãos, somos aqueles que trazem tempero para esse mundo, e nós também conservamos esse mundo. Se não fosse a igreja do Senhor, se não fosse a minha vida e a sua vida influenciando esse mundo, eu tenho certeza que esse mundo já teria perdido a sua necessidade, já teria sido destruído. No tópico número 2, a influência da luz. Também, além de sal, nós somos luz desse mundo. Qual é a função da luz? É trazer iluminação. Por que a luz vem? Para lançar fora as trevas. Então, uma vez que a luz, que tem a função de iluminar, chega no ambiente, as trevas saem. Então, se um lugar está em trevas, o que está denunciando? A ausência de luz. Então, esse ambiente a qual eu estou gravando essa lição para você é um ambiente que tem bastante luz. Tem luz aqui atrás desse celular, tem luz em cima, para que as trevas que há aqui nesse quarto, nesse cômodo, sejam dissipadas e vocês consigam me ver. Se nós tirarmos essa luz daqui, as trevas vão tomar de conta de maneira que eu não conseguiria aparecer para vocês me verem. Assim também somos nós. Se nós não iluminarmos, se nós não dissiparmos as trevas das pessoas que nos envolvem, é sinal que o oposto está acontecendo. As trevas estão cobrindo a gente. Por isso que Jesus disse que a luz não pode ser colocada debaixo da mesa, debaixo do velador. Ela tem que ser colocada em um local onde todos, ao adentrarem naquele ambiente, serão impactados pela presença da luz. A luz vai trazer para aquele ambiente claridade perfeita. Vai ser dissipada as trevas. Tópico de número 3, para fechar aqui a ideia da revista, ela vai falar sobre a necessidade de nós fazermos discípulos. Ide e fazei discípulos. 3.1, recebendo a virtude do Espírito Santo. Então, qual é a dinâmica que nós, crentes, recebemos o revestimento do Espírito Santo? Para quê? Para testemunhar essa palavra. Deus transformou a minha vida para que a minha vida seja um testemunho vivo do que Ele pode fazer na vida de um homem. Quem te viu e quem te vê. Lembra dessa frase? Quem te viu e quem te vê. Então, uma pessoa vê a gente transformado, a nossa vida vai ser um testemunho. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus e a nossa vida como testemunho também para levar para as outras pessoas. Qual o impacto disso? 3.2, que a gente vai influenciar inclusive as nações. A igreja primitiva, ela recebeu uma ordem de se espalhar de Jerusalém ela ia para a Judéia, para a Samaria
e aos confins da terra. Para nós hoje, o que seria a nossa Jerusalém? É a nossa casa. Nós precisamos ser influentes na nossa casa. O que seria a Judéia para nós? É a nossa rua, a nossa cidade, o bairro aonde a gente vive. O que seria então Samaria para nós? É o nosso país. Você vai sair do seu estado, você vai para outros estados, prega a palavra de Deus e testemunha a respeito de Cristo. E o que seriam os confins da terra? São literalmente o mundo todo para a gente influenciar. O mundo é o limite para que a gente possa exercer a influência de Deus. Tudo bem, meus amigos? Este foi o resumo da nossa lição aqui para você, da nossa revista da editora Betel, lição de número 8, Transformados para Transformar. Que você possa ser bênção aí. Esse tema é bem legal, dá para levar uma série de ilustrações. Pesquise ilustrações no YouTube, na internet. Leva dinâmicas aí, quebra-gelos, dá para você aí fazer com eles várias e várias metodologias para levar o ensino dessa lição para eles, tá? Que Deus te abençoe. Lembrem-se, juntos somos mais fortes. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de comentar aqui esse vídeo, essa aula, tá? Se inscreva no nosso canal aí, para que nós possamos continuar te abençoando também aí, você nos abençoando aqui, tá bom? Ore por nós, que nós estamos orando por cada um de vocês. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Amém.